Olá, bom dia. 20 de julho, são 6 horas e 1 minutinho. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Nada diplomático após declarações de presidente Bolsonaro sobre o sistema eleitoral. Ele fica isolado. Vamos falar também daquela polêmica que não teve fim, a cobrança da coleta de lixo aqui da capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, Daniel Petengil. Hoje já é quarta-feira. Quarta-feira, metade da semana, né? Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você de todo o estado que nos assiste. Vou mandar um abraço especial para o senhor Francisco Figueiredo. Eu conheci ontem no supermercado, né? Ele me abordou ali, estava escolhendo uns tomates ali junto com a esposa. Eu também estava nessa mesma sessão no supermercado. E ele disse que nos assiste todos os dias, citou o nome do professor Haroldo. Opa. Então, mandar um abraço para ele e para a família toda. Obrigado pelo prestígio. Opa, bacana, viu? Professor Haroldo Arruda, bom dia, quarta-feira. Eu sou do Mil aqui na emissora ou sou do Mil lá na sua casa? Pergunta que não quer calar. Eu já tô quase não dormindo lá em casa. Você negócio de ficar mexendo com a mulher do tempo no Cidade Alerta, a casa vai cair, entendeu? Já a situação está ficando cada vez mais complicada. Olha, já pedi até para Gersinho Câmara arrumar uma cama de campanha em casa, para se der algum problema, para casa dele, entendeu? Não se preocupe, vou fazer uma campanha aqui, tá? Para os nossos você me conhece, sabe que eu não tem problema nenhum, ué. Vou fazer uma campanha aqui, abrigo para o professor Haroldo Arruda, porque mexeu com a mulher do tempo e aí, olha, o clima fechou lá na casa dele. Achei que ela ia me defender, já está arrumando guarida para mim. A mulher do tempo. É, a mulher do tempo. Fica elogiando a mulher do tempo. Não, porque eu estou defendendo mais tempo para a mulher do tempo. Você não acha mais justo? Sim. Porque ela só tem 1 minuto e 20 para falar, entendeu? A gente precisa saber, por exemplo, como que vai ser o tempo lá em Marrocos, por exemplo. Importantíssimo. Importantíssimo. Saber se não vai chover. Né? Olha, quem não está entendendo só essa importância climática é a esposa do professor, verdade, a Sabrina. Um abraço para você, Sabrina. Já está acordada. Opa, bom dia, querida. Bom dia a todos, viu? Olha, eu preciso mandar também um beijo lá para Lourdes de Várzea Grande. Não perde um programa aqui. Bom dia para você, Lourdes, querida. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, agora sim. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia, Coité, Verônica, Celso, turma toda lá em cima que está nos ajudando a fazer esse programa. E bom dia a você que acordou bem cedinho para ficar bem informado. Vamos embora. Bora! Vamos começar então essa edição aqui com o Daniel Petengil trazendo para a gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso nesta quarta-feira, com notícias aí bombásticas, Daniel, por favor. Sim, notícias boas, positivas, outras nem tanto, né? Como o manchete principal aqui, nem dipirona tem. Faltam remédios básicos nas unidades de saúde da capital, né? Na capital, dos 128 medicamentos básicos fornecidos na rede, em média 12 estão em falta. E aí inclui também amoxicilina, dipirona e paracetamol. Estão em falta nos postos, nas unidades de saúde da cidade, né? A notícia boa que a Luciana já fez ali na escalada, a gasolina terá corte de 20 centavos. Esse 20 centavos é o preço que é repassado para as distribuidoras, né? E a partir daí elas vão reduzir o preço ao consumidor. A partir de hoje, a redução para as distribuidoras, né? Uma decisão da Petrobras tomada ontem. Intervenções policiais, Estado registra alta taxa de mortes. Isso é no ranking nacional de mortes causadas por intervenção policial, polícia civil e militar. Conta de energia. Mato Grosso tem maior tarifa do Brasil em relação ao megawatt-hora, né? O valor é de R$ 825,12 e é 54% superior, por exemplo, à média de Santa Catarina, que é de R$ 535,49. Veja só essa nossa situação aqui no estado, que também é antiga já. Uma foto aqui do Carlos Bezerra, presidente do MDB, base de Mauro Bezerra, acena para manter o apoio ali a reeleição de Mauro Mendes, mas isso ainda vai ser bastante discutido nos próximos dias. E por último aqui, urnas eletrônicas, autoridades aqui de Mato Grosso repudiam ataques, né? O Ministério Público Estadual, Federal também, e também até a Polícia Federal em todo o país se reagiu aos ataques. É isso aí, são as principais chamadas do jornal A Gazeta, Luciana Gavilha. Olha, essa manchete aí, de fato, é muito triste. Nós já falamos inúmeras vezes em todos os telejornais aqui desta casa, nem mesmo cadeia neles escapa, viu, professor Haroldo, de retratar essa fragilidade na saúde pública. É muito triste e preocupante quando sabemos que tem dinheiro em caixa,
quanto o governo federal já encaminhou para o Sistema Único de Saúde aqui da capital. A prefeitura já comemora, celebra as cifras importantes na arrecadação. Qual a justificativa, professor e Daniel, para faltar medicamentos básicos? E aí, o que está acontecendo de novo na saúde de Cuiabá? Você lembrou bem, nós anunciamos em praticamente todos os programas aqui da TV Vila Real, e essa cobrança da falta de medicamentos, principalmente da dipirona, né, da losartana potássica, que é remédio simples para controlar a pressão, a falta nos postos realmente incomoda muita gente e vem incomodando e não se tem perspectiva com relação à condição de termos novamente os remédios disponíveis à população. E existe um outro agravante aí, que já não é só um problema da prefeitura, que eu acredito que esse problema seja um problema de gestão, porque dinheiro não falta, né? Recurso a prefeitura tem exatamente para poder fazer isso. Falta de organização e logística mesmo, né? É um outro agravante, que inclusive nós comentamos ontem, que é a questão da falta da vacina BCG, Daniel. Exato, fiquei sabendo disso também. Isso é muito grave, porque a BCG está ali justamente para proteger principalmente crianças e idosos de tuberculose, né? O Ministério da Saúde avisou no finalzinho do mês de abril de que a Fábrica Nacional da Vacina estaria interditada. Só que ele não calculou mais ou menos quanto tempo de interdição. E já está ultrapassando o tempo normal para que os estados e os governadores pudessem administrar a questão das vacinas, cada qual no seu estado. E aí, como o tempo está ultrapassando aquilo que o Ministério da Saúde imaginava que não deveria ultrapassar, está criando um desarranjo muito grande e uma preocupação muito grande. Porque sem a BCG, a gente aumenta os índices de pessoas contaminadas com tuberculose. Né? E, consequentemente, já tendo, de certa forma, parte das UTIs, né, ocupadas com Covid-19, pessoas doentes com outras doenças, complica-se a situação em nosso país, algo que estava absolutamente controlado. Então, isso sim também é um agravante. Muito preocupante. Aqui em Mato Grosso já começa a realmente sentir também esses efeitos. E a BCG que faz parte daquele pacote básico, necessário, fundamental para qualquer criança, né, se proteger dessas doenças. E realmente é uma situação geral no país e aqui no Mato Grosso já começa a ser registrado essa carência. Agora, em relação à rede municipal de saúde, realmente é algo que nos preocupa muito, preocupa todas as pessoas, desde a falta de médicos, falta de estrutura e também agora essa questão de falta de medicamentos bem básicos mesmo, aquele que você usa para todo tipo de enfermidade, né? Como o paracetamol e a dipirona. Realmente é alarmante e não consigo ter uma explicação para isso. A Luciana também fez na escalada dela, citou a questão da receita em Cuiabá, que deve ter um acréscimo, assim como a do Estado, deve ter um acréscimo na arrecadação, né, desse ano, arrecadação anual, e tem um repasse obrigatório, tanto estadual quanto federal, para saúde municipal, né? Eu realmente não sei que tipo de buraco negro que acontece aí na Secretaria de Saúde do município, que acontece aí, tem a escassez, lembrei agora da questão que até gerou a CPI, dos medicamentos que venceram, né, com aqueles estoques de medicamentos vencidos, e mais essa péssima notícia aí para o usuário da saúde pública de Cuiabá. Bom, eu vou pedir então para você, telespectador, por favor, relata para a gente se você está enfrentando problemas na saúde pública. Daqui a pouquinho a gente tenta trazer uma nota da Secretaria de Saúde, tentando explicar então por que a falta destes medicamentos. Combinado então? Mas você já sabe, né? O telefone fica aí, olha, congelado na tela, para que você possa ter aquele momento de interatividade conosco sobre inúmeros outros assuntos, ok? Mas olha só, vamos começar essa edição com uma reportagem falando sobre a coleta de lixo. Porque olha só, gente, já falamos isso aqui no passado, né? E a gente tem uma matéria falando sobre isso. Mas aí a gente vai falar de um outro assunto agora, que é a questão dos combustíveis. Aí daqui a pouquinho a gente vem falando sobre essa grande polêmica que não tem um fim em relação à coleta de lixo, a taxa, né? Da qual ninguém quer pagar e a sociedade fica cobrando implementações no saneamento básico, né? Não apenas uma continha a mais, né? Bom, e falando de conta, pelo menos agora, um alívio no bolso. Já tem aí a previsão de que hoje, nesta quarta-feira, dia 20, tenhamos uma nova formação de preço
isso na gasolina. Mas quem vai trazer para a gente as informações ao vivo agora é o repórter Antônio Carlos Silva. Cadê você, Antônio? Por favor, traga para a gente esta boa notícia. Vamos ter uma redução de quanto no valor do litro da gasolina? Conta tudo. Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel, e a você acompanha a Notícia de Frente. Quando a gente fala em combustíveis, a atenção é de toda a sociedade, né? Porque tem toda uma influência, inclusive nos transportes e no custo de outros produtos e de outras produções. A redução no preço da gasolina foi anunciada pela Petrobras nesta terça-feira e começa a valer hoje, quarta-feira, dia 20 de julho. A queda é de 20 centavos e ela será aplicada nas refinarias. O valor do litro do combustível cairá de R$ 4,06 nas refinarias para R$ 3,86. A empresa estatal explica esta diminuição no preço da gasolina ocorre devido aos preços internacionais. O valor do barril de petróleo caiu, logo o da gasolina importada também tem queda. A Petrobras acrescenta: a parcela da estatal no valor ao consumidor passará de R$ 2,96 em média para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. Vale lembrar, a gasolina vendida nos postos de combustíveis é resultado de uma mistura: 73% de gasolina A, 27% de etanol anidro. Agora, o que chama atenção, nós estamos aqui num posto de combustíveis em Cuiabá, Luciana, Daniel, Haroldo, e a você acompanha a Notícia de Frente. Segundo os frentistas aqui, pelo menos esse anúncio da Petrobras ainda não chegou aqui, porque começa a valer hoje nas distribuidoras, nas refinarias, depois distribuidoras até chegar nos postos. Então tem toda uma cadeia aí para esse valor chegar aqui para o consumidor final. Mas os frentistas chamam a atenção que pelo menos aqui o preço da gasolina dá comum, hein? Estava em R$ 5,86 ontem e agora já aumentou ali, ó, foi para R$ 5,99, beirando R$ 6. Já a gasolina A passou dos 6, está R$ 6,09. Agora cabe a fiscalização do consumidor, dos órgãos de fiscalização, para ver se essa queda anunciada de 20 centavos lá na refinaria vai chegar às distribuidoras e vai chegar também aos postos de combustíveis, a bomba, ao consumidor final. Luciana, Haroldo, Daniel, e a você que acompanha a Notícia de Frente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio, com outras informações. Obrigada, viu, pelos detalhes dessa novidade muito boa para o bolso de todos nós, né? Porque, afinal de contas, por muitas vezes, né, de forma consecutiva, nós anunciamos aqui sempre o contrário, lamentando, chorando a alta no valor dos combustíveis. E temos essa boa perspectiva, então, de redução do preço da gasolina em 20 centavos por litro nas refinarias. Vou relembrar aqui que pelo menos é um anúncio muito importante na nova gestão da Petrobras. Sabemos que se trata de uma política internacional, só para que a gente possa entender que não tem ainda uma relação direta com a troca da diretoria. Para falar o seguinte para você: olha, será então que essa diretoria vai conseguir novamente, né, em prazos menores, umas novas reduções? Não, por enquanto depende ainda do câmbio, do mercado internacional, mas já é um anúncio que traz uma certa esperança, né? Essa modificação, Daniel, dos preços, professor, é um alívio. Queremos, claro, que isso atinja também o diesel, que é extremamente importante, mas nesse momento se restringe a gasolina, professor. Já está bom, né? Tudo que abaixa, vai baixando, as pessoas estão com dificuldade de abastecer seus automóveis, né? Energia cara, água cara. Um carro com um tanque de 55 litros, 20 centavos por litro, dá R$11 de economia. É alguma coisinha, né? Mas como bem disse a Luciana Gavilha, o mais importante daqui para frente, nós temos uma redução no diesel, porque é o diesel que impacta diretamente aí, né, a vida do trabalhador. Desde o pãozinho que você come, o arroz, o feijão, o óleo, os itens de cesta básica, a gente precisa ter uma redução considerável no diesel para que a situação fique um pouco mais tranquila, né, para os trabalhadores. De um lado é bom, do ponto de vista da economia, do outro lado é bom, do ponto de vista político também, porque vai impactar também na imagem do presidente Jair Bolsonaro, na medida em que a economia pauta a política aqui nesse país. Então, se as pessoas começam
a perceber que o combustível está caindo, né? Que a condição de vida está um pouco mais tranquila, imediatamente reputam isso ao presidente Jair Bolsonaro, a política do governo. E, consequentemente, você tem um percentual maior de popularidade por parte do presidente. Então, são medidas importantes e necessárias nesse exato momento, que eu acredito que, espero também, que continue abaixando os valores para que as pessoas possam ter uma melhor condição, né? Tá certo, viu, Daniel? Olha só, vamos tentar fazer aí, né, uma análise. O professor já puxou para a questão política, né, respingando no presidente da República, Jair Bolsonaro, mas nesse momento talvez o presidente não soube aproveitar essa queda dos preços, porque eu estou falando em relação ao que aconteceu com a reunião que ele disse para os diplomatas em relação às urnas eletrônicas, porque aí sim, professor, ele teria ouvido de fato os marqueteiros que pediram, que imploraram para que ele não falasse do sistema eleitoral. E nesta vez, Daniel, ele até fez algumas declarações, o presidente, sobre os combustíveis, né, dizendo, olha, agora ninguém vai falar que a culpa é minha, né? Ou seja, talvez um momento em que ele não soube aproveitar, porque ele tinha informações de que isso iria acontecer. Ele não foi pego de surpresa. Mas, enfim, tem aí uma questão importante, então. Será que a gente pode entender que realmente vai ser um fator positivo para a popularidade do presidente? Sim, impacta realmente. Nós estamos aí há menos de 3 meses das eleições, né? E contou com essa grande ajuda aí do preço do barril internacional está recuando e, logicamente, a gente espera que o preço aqui dos combustíveis no Brasil também siga a mesma tendência, né? Como o professor disse, é toda uma cadeia de formação de preços, né? Que a inflação está em alta ainda e a gente espera, como consumidor, que as coisas vão se acomodando, né? Realmente, porque o preço de produtos básicos aí, quando você vai no supermercado, para alimentação mesmo, estão muito altos. Tá até virando meme aqui no Brasil, as indústrias alimentícias lançando produtos com misturas, né, para baratear os valores, mistura láctea, pele de frango, né, além do famoso ossinho, né, que está famoso desde o ano passado, estão vendendo pele de frango, mistura láctea, para ver se baixa os preços, as pessoas conseguem continuar consumindo, mas produtos de baixa qualidade, né, que não tem aquele valor nutricional que é o ideal, né? Mas falando realmente dos combustíveis, há essa tendência de ser repassado para o consumidor essa queda, e o presidente está de olho muito nisso aí, porque um país com uma economia descontrolada, complicada, com os preços altos ou principalmente a classe mais pobre sofrendo, realmente isso vai impactar diretamente na questão da votação, no dia da votação. Concordo contigo que eu acho que o Jair Bolsonaro tem que focar nisso, nessas medidas aí para tentar amenizar o impacto da crise na vida das pessoas e não ficar perdendo tempo com assuntos aí que são, inclusive, perigosos para a democracia do Brasil e que acabam afetando a imagem do Brasil lá fora, como afetou de forma muito significativa esse evento aí de segunda-feira. Exatamente. Sobre esse rescaldo da crise, a gente vai falar ainda no próximo bloco, tem alguns desdobramentos importantes, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Professora, o senhor quer acrescentar algo a mais? Porque eu vou chamar um Twitter do presidente Bolsonaro falando justamente sobre os combustíveis. Não, é que depois nós vamos voltar naquele assunto das urnas eletrônicas. Das urnas eletrônicas, né? Porque é importante a gente pontuar isso, claro, né? Porque houve uma repercussão negativa muito grande, né? E eu quero reforçar o meu comentário de ontem, né? Com relação à fala do presidente Jair Bolsonaro, a meu ver, absolutamente inoportuna naquele momento, né? Há uma audiência de diplomatas e que, resumindo de forma sintética, roupa suja a gente lava em casa, né? Então a gente não pode, de certa forma, romper fronteiras de pontos negativos que o país tem, porque nenhum diplomata faria isso no seu país. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Ok, gente, olha só, nesse momento já temos aí na tela, então, o Twitter do presidente Jair Bolsonaro se manifestando em relação à Petrobras. Opa, temos sim, olha só.
Petrobras reduz o preço da gasolina. A partir de amanhã, ou seja, hoje, 20 de julho, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. A redução é de 5,18%. Brevemente, o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo. Bom, assim a gente espera mesmo, aí sim podemos acreditar que vai ter um efeito positivo para o presidente Jair Bolsonaro, ainda que seja uma questão internacional. Vai ter, importantíssimo. sim, pois é, vai ter um efeito positivo para o presidente Jair Bolsonaro, isso é fato, nós já reforçamos isso aqui, né? Mas não tem muito a ver com ele. Eu quero dizer, porque você está entendendo? É uma questão de conjunto, de preço de referência internacional. Você está entendendo? Quer dizer, nós levamos um pouco de sorte nisso. Baixou o preço do barril lá, baixou aqui. Se tivesse aumentado, ele ia aumentar de novo. Mas você está entendendo? Quer dizer, não é isso. política pública, não é política de governo que fez necessariamente isso acontecer, né? Enfim, então a gente precisa ter consciência disso também, né? Mas que é bom para todo mundo, claro que é, né? Tomara que continue abaixando o preço do barril. Exatamente. Agora a gente vai para um outro assunto aqui que realmente traz também muitas divergências, inflamações e aí deixa também a população assim, muito preocupada, viu? Eu estou falando da cobrança da coleta de lixo, porque tem município como o de Araputanga que a coleta de lixo continua aqui, essa polêmica em Cuiabá, e por lá já teve uma determinação por parte do governo do estado. Vamos entender então essa situação na reportagem de Antônio Carlos Silva. Na Câmara de Vereadores de Cuiabá, o primeiro projeto prevendo cobrança da taxa pela coleta de lixo na capital foi rejeitado em dezembro de 2021. Em março, nova proposta foi enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo, baseando-se numa lei federal. Essa é uma matéria estabelecida pelo governo federal, onde cria-se o marco zero do saneamento no país. Diversas capitais já regulamentaram essa cobrança, porquanto constitucionalmente não há irregularidade. Por isso, o parecer favorável da CCJ. O marco regulatório, a nova lei, não obriga nada. Inclusive, dos 5.500 municípios que o Brasil tem, apenas 1.600 aderiram a essa questão da taxa de lixo. O vereador de oposição ao prefeito de Cuiabá reclama da forma como a prefeitura iria definir o valor da taxa pela coleta de lixo e como iria cobrá-la. No projeto, ele não coloca qual é o valor que o cuiabano poderia pagar como taxa de lixo. Ele avoca o poder discricionário dele. Ele quer que a Câmara repasse um cheque em branco para ele, através de um decreto, colocar o valor que o cuiabano vai pagar a taxa de lixo. No município de Araputanga, a Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação civil pública na Justiça Estadual questionando uma lei municipal de 2018 que autorizava a Prefeitura da cidade a cobrar a taxa da coleta de lixo na fatura do consumo de água, o que, no entender da Defensoria, prejudicava as pessoas mais carentes. O principal público atingido com essa situação são as pessoas mais vulneráveis, né? Para muitas pessoas pode parecer que talvez R$10 de coleta de lixo, R$20 não seja nada. A ação da Defensoria em Araputanga foi julgada agora em 2022. A Justiça Estadual autorizou a cobrança da taxa da coleta de lixo naquele município, desde que o cidadão decida como pretende pagá-la, em fatura única ou em boleto com outra cobrança municipal. A cobrança conjunto da tarifa de água junto com a coleta de lixo tem que ter a anuência do consumidor. A gente não pediu que o município, né, indistintamente separasse a cobrança. Ele pode cobrar conjuntamente desde que o usuário o consumidor assim concorde. O prefeito quer manter o IPTU caro, sem retirar a taxa de lixo, e na conta de água descontar essa nova taxa de lixo. Isso, para mim, é bitributação. Há mais de 12 anos que essa taxa não está mais inserida no valor do IPTU. A tendência é de que, na Câmara de Vereadores da capital, o projeto instituindo
a cobrança da taxa pela coleta de lixo em Cuiabá seja votado entre o final deste ano e o início de 2023. Nós temos muito tempo para discutir, vamos discutir sim, para que a gente consiga aprovar uma matéria que contemple todos. Nós temos mais matérias importantes a debater, a própria LOA 2023, então assim, não é momento de aumentar imposto, criar novas taxas. Bom, vamos reforçar aqui que toda essa polêmica foi criada justamente por conta do marco do saneamento, uma medida do governo federal que obrigou todos os municípios, os mais de 5 mil municípios brasileiros, a realmente implementar o saneamento básico, mas envolve um conjunto de fatores que nem todos os municípios conseguiram realmente colocar em prática, a não ser a cobrança. É isso mesmo, muitos municípios, gente, não têm de fato um tratamento adequado do lixo, mas a cobrança já começou a vigorar, como é o caso aqui de Cuiabá, que quase entrou em vigor a coleta, essa taxa com a coleta, sem que houvesse nenhuma implementação. Se não fosse vereadores da oposição levantarem essa bandeira aí, nós já estaríamos pagando esta conta sem ter nenhum tipo de acréscimo nesse serviço tão importante, porque, afinal de contas, tem questões ambientais importantíssimas, Daniel. E olha só, a confusão a princípio, que os gestores que querem a cobrança, eles dizem o seguinte, olha, não é culpa do prefeito. O problema é que o presidente Bolsonaro empurrou para os municípios o marco do saneamento que obriga a cobrança. Mas exatamente assim, Daniel, que tem que acontecer? O marco do saneamento, ele estimula, ele determina que cada município crie uma estrutura grande e crie uma política de resíduos sólidos, bem complexa, né? E bem detalhada. E não é isso que os municípios têm feito no país, de uma forma geral, né? Então, já que ali no meio de todo aquele pacote de leis existe a previsão de criação dessa taxa de coleta de lixo, ela é só mais um item dentro de uma política grande, complexa, que o município deveria criar e manter ali na sua cidade. Agora, aqui em Cuiabá, realmente, como a Luciana já disse, pensou-se primeiro em criar a taxa e depois em se implantar tudo aquilo que tem no marco do saneamento básico. Nós não temos uma política estruturada e séria de resíduos sólidos aqui em Cuiabá e na grande maioria dos municípios do estado também não tem, mas essa questão de cobrança da taxa de coleta acabou sendo priorizada. Por quê? Porque é mais receita para o município, lógico, né? Entra mais dinheiro nos cofres públicos. E essa discussão é muito, muito importante, é salutar, para que não seja empurrada a goela abaixo de uma maneira assim positiva em relação à população. O município tem que primeiro criar a sua estrutura, a sua política aí de tratamento do lixo, de destinação do lixo, para depois, então, você pelo menos ver que está tendo uma contrapartida daquilo que você está pagando, né? Mais uma taxa, mais um imposto que a população realmente não está nem um pouco disposta a pagar. Professor, eu já vi alguns países, população de alguns países, reclamar que não, como assim vai ter uma redução em tributação? Não queremos continuar pagando a mesma coisa, porque esse cidadão tem a certeza que o serviço será de extrema qualidade. Agora, aqui no Brasil, aí no seu município, independente de onde você mora, quando fala, olha, vai ter aí, olha, um aperto a mais, uma despesa, você já fica preocupado porque você paga e não tem a contrapartida. Essa é a questão. Não é que a população cuiabana, professor, vai se recusar, vai se revoltar com mais uma taxa. O fato é por que você vai ter que pagar uma taxa, sendo que não houve nenhum tipo de avanço no saneamento. Olha só, professor, já imaginou se todos, viu, 100% dos cuiabanos já tivessem a oportunidade de fazer a destinação correta do resíduo? Tem lá a coleta seletiva, professor, com material que é orgânico, aquilo que é vidro, aquilo que é reciclado. Não temos. Se não tivéssemos o lixão, e aí sim, um aterro sanitário, se aqui fosse um exemplo, professor, ambiental, no quesito resíduos sólidos, eu duvido que parte aí da oposição da Câmara estaria rechaçando o fato de pagarmos uma taxa. Ou o senhor pensa diferente, professor Haroldo? Não é bem isso, Luciano. O que acontece é o seguinte, ninguém é contra pagar imposto.
né? O problema é que a gente paga o imposto e não tem absolutamente nada de volta. Se você não tem de benefício daquilo que você paga enquanto imposto, realmente fica muito complicado. Igual o cara que recebe o carnê do IPTU em casa e não tem a rua pavimentada, não tem iluminação pública, não tem nada. Como é que ele vai pagar o IPTU de uma coisa que ele não recebe de volta por conta do imposto que você pagou, né? A questão do lixo é a mesma coisa, não existe uma política de resíduos sólidos, descarte de resíduos sólidos aqui na capital. Comeram mosca, o executivo comeu mosca com a anuência do legislativo, né, cada qual lidando com seus próprios interesses, esqueceram de que isso foi sancionado no dia 20 de julho de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro, de forma impositiva, deixar claro tudo isso, e que desde lá poderiam ter discutido isso profundamente, para poder chegar numa situação muito mais confortável agora. Naquela época, se tivessem consultado, inclusive, a própria Universidade Federal de Mato Grosso, já teria o planejamento pronto, né? Você precisa criar esse plano, esse planejamento, mas isso não obriga, de certa forma, você cobrar das pessoas a taxa do lixo. Se nós considerarmos que a população já está praticamente abarrotada de taxas e impostos que ela tem que pagar, né? Mais uma taxa, aí realmente fica muito mais difícil. E pagando alguma coisa, considerando que não se tem um planejamento de descarte de resíduos sólidos aqui para a capital, ou seja, descarte do lixo, não existe planejamento nenhum nesse sentido, como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não tenho? Quer dizer, então, realmente a situação é extremamente delicada e, com razão, a oposição acabou levantando a mão, fazendo o seu papel fiscalizador, dizendo o seguinte, olha, não pode ser assim não, cheque em branco não vai dar. Então, é muito importante que a Prefeitura, juntamente com o Legislativo, deem o primeiro passo, tendo o auxílio, o apoio e a expertise, principalmente da Universidade Federal de Mato Grosso, no sentido de desenvolver primeiro o plano, né? Podem criar a taxa, desenvolvam o plano, né? E a hora que o plano de descarte de resíduos sólidos estiver pronto, né, e que possa ser colocado em prática, aí você estuda a possibilidade de cobrar essa taxa da população. Penso dessa forma, porque eu acho que dessa forma é o modelo mais justo. Tá certo, olha só, nesse momento, gente, destacamos aqui dois principais temas na edição desta quarta-feira, falando sobre a Petrobras, nessa redução no valor da gasolina, que com certeza cai como uma grande felicidade para o bolso da maioria, e também sobre a coleta de lixo, sobre essa polêmica da possível cobrança da taxa. Então vamos às mensagens, porque elas chegaram em peso aqui, então vamos abrir esse momento de interatividade com você, aparecendo aí na sua tela. Primeira mensagem, então, desta quarta-feira. Vamos lá. Bom dia, bancada. Moro no Parque Atalaia. Aqui não tem nem rede de esgoto ainda. Vamos pagar taxa de lixo? É o Walter do Parque Atalaia. Mas isso que eu estou falando. Aqui ele já lembrou do esgoto, do esgotamento sanitário, do qual havia já necessidade de 100% de tratamento, né, de coleta e tratamento dos resíduos aqui do esgoto, né? E não temos nem do esgoto e nem do lixo. O sujeito tem uma lâmpada na frente da casa dele, tá? Só que a lâmpada está queimada há 30 dias e chega a taxa de iluminação pública para ele. Pois é, revoltante, né? Você tá entendendo? Como é que você vai pagar por uma coisa que você não tem? Olha, você está entendendo? Professor, aqui ainda, Daniel, em muitos bairros não tem nem mesmo calçada. Houve um projeto no passado da prefeitura de trazer, de fato, o calçamento, né? Parou pela metade, ou seja, a gente não tem nem mesmo calçada em todos os bairros da cidade. Avenidas, viu? Tem parte ali da calçada, gente, que simplesmente não existe. Não estou falando de avenidas, não de bairros. Estou falando de avenidas movimentadas. Arquimedes, Pereira Lima, que, aliás, cadê a obra lá do governo do estado? Vocês têm notícia que está parada lá a obra de revitalização, está parada. E ali, mais adiante, tem calçadas já que realmente deixaram de existir. Na Avenida das Torres, pois é, Daniel, tem uma parte importante no início daquela avenida, logo depois daquela grande obra, intervenção ali, da trincheira, da ponte ali, não tem calçada. As pessoas precisam andar, sabe onde? Na faixa da ciclovia, que já é para ciclistas, que não tem nem mesmo segurança para ciclista, porque alguns carros insistem em transitar pela ciclovia e não tem nem calçada em uma avenida. Ou seja, não temos calçada, não temos aqui esgotamento sanitário e vamos ter em breve aqui a cobrança da coleta de lixo sem ter realmente um saneamento adequado. Essa questão do esgotamento, como você disse, Luciana, sanitário, tem questões que aparecem muito na nossa cara, né? Ali na Avenida Miguel Sutil, quase na entrada para aquele hospital particular, Hospital Santa Rosa,
onde tem um fluxo grande de trabalhadores, pessoas trabalham ali também, muitas empresas, tem um esgoto estourado ali, correndo pela Miguel Sutil há meses. Há meses. Então você passa inclusive com o carro com o vidro fechado, não dá não, o cheiro entra no veículo, é terrível, ele escorre bastante ali naquela parte da Miguel Sutil, numa via que é uma das mais movimentadas da cidade, né? Então é uma situação que está visível para todo mundo o tempo todo. Eu não sei o que acontece com as autoridades. Não, a gente parar para pensar, realmente não é fácil, né, o trabalho do executivo. Não estou aqui, né, mas eu tenho a sensação, Luciano, todas as vezes que eu passo num shopping center, que eu vejo aquele brinquedo, já viu aquele brinquedo que tem vários buracos, assim, dá uns 20, 30 buracos, e o bichinho levanta a cabeça assim, o cara vai com o martelo e bate na cabeça do martelo. Eu acho que isso aí é o executivo, entendeu? É apagando fogo o tempo todo, é na educação, na segurança. Sabe por quê? Porque não tem planejamento. Tem dificuldade de planejar, de conciliar orçamento com aquilo que tem. Tem cabimento, por exemplo, você pega esse jornal, a Gazeta aqui, faltar de pirona. Tem cabimento. Há quantos... Gente, eu completei esse mês 53 anos. Há pelo menos 30 anos eu ouço falar que tem problema na área da saúde no município. Entra prefeito, sai prefeito. Eles não dão conta de gerenciar orçamento, você está entendendo? Sim. Demanda, quantas pessoas precisam de pirona, quantas pessoas precisam de remédio para pressão, quantas pessoas são diabéticas, eles não conseguem isso. Na iniciativa privada, isso é na ponta do lápis, tudo direitinho, entendeu? Quando erra no orçamento, quando erra ali no controle, é coisa mínima. Lá não. Lá, primeiro, eles são escravos dos fornecedores. Escravos, Luciana. Completamente escravos, Daniel, sabe? Só tem um fornecedor ou dois de determinada coisa, põe o preço que quer. E ó, há 20 anos. Você está entendendo? E do outro lado, eles não conseguem gerenciar, porque entra prefeito, sai prefeito, ou entra secretário e sai secretário, e eles viram escravo do sistema. Não sabe qual é o tamanho do problema. Não sabe o tamanho do problema. Você entendeu? E aí quem sofre com isso é a população. Mas a gestão tem que prefeitar e manter uma cidade limpa, professor, desculpa, viu? Mas não deve ser um desafio tão grande assim, não, até porque tem aí serviços gerais, tem pelo menos 2 secretarias para cuidar disso. Não falta dinheiro, professor, gestão, é amor por Cuiabá. Então é algo muito simples. Não se trata de um novo programa, professor, não se trata aí de uma fórmula mirabolante, Daniel, é apenas manter a limpeza, o capricho, o cuidado com a cidade. Professor, desculpa, eu só vou trazer mais algumas mensagens, porque ainda tem relação com esse tema. Vamos lá, então. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor. Chico 2000, falando em nome do prefeito, estamos em 2022 e ele continua lá, sem nenhuma ação ao projeto de lei em prol da população. E agora quer tributar algo que já gera lucro? Afinal, o lixo é reciclável e bem trabalhado. Gera lucros altíssimos. Bom, só lembrando que Chico é o favorito para a presidência da Câmara, sim, né? Mês que vem tem eleição. Bom dia, bancada. Aqui em Rondonópolis pagamos R$ 9,65 o ponto positivo. E que a cidade ficou mais limpa. Antes ficava lixo para trás e era uma bagunça. O que mudou é que agora, se deixar o lixo na rua, a gente liga e reclama e eles tomam a providência. Antes o lixo ficava semanas na rua. Esse é o ponto positivo. Bom, ótimo que a Divina de Rondonópolis está mandando aqui o que mudou com a cobrança lá no município em que ela mora. Só vou lembrar aqui, Divina, que já era a responsabilidade do poder público manter a limpeza. Não é porque precisava da cobrança da taxa, não. É que agora não tem desculpa para não atender aquilo que é preciso ser feito no município. Não precisava estabelecer essa taxa para ter um serviço de qualidade. Mas é agora o que muitos gestores podem fazer, justamente para tentar justificar a cobrança dessa taxa. Mais mensagem chegando aqui na tela para a gente. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Quando eu morava em Campo Novo do Parecis, a cobrança da coleta de lixo eu pagava R$ 3,00 ao mês. Embutido na conta de água era de R$ 14,00 mais R$ 3,00 de taxa de coleta. Mas, pelo que estou vendo, o Emanuel está querendo meter a mão no bolso dos cuiabanos. É o Oswaldo de Primavera do Leste. Bom dia, bancada. O professor Haroldo, ao Daniel e a Luciana. Agora está equilibrado o jornal. Parabéns por ouvir diálogo inteligente por vocês. O presidente Bolsonaro é desequilibrado e inconsequente em suas palavras de acusações das urnas eletrônicas, aonde ele for
eleitor com essas mesmas urnas. Olha só, gente, esse assunto aqui é muito polêmico. Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma reportagem e também desdobramentos em relação ao posicionamento do presidente Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. A última mensagem, então, desse bloco. Bom dia, bancada. Chico 2000, mais um fantoche do Nenel. Puro lobby da empresa de coleta de lixo. Abraço, seu Diego. Olha, muitas outras mensagens chegaram aqui, mas vamos, no próximo bloco, ampliar esse espaço, viu? O tempo avançou, 6 horas e 41 minutos, vamos para o intervalo, ficamos com imagens do trânsito. Nesse momento, fomos para uma avenida movimentada, vai aparecer aí na sua tela para a gente saber como está o trânsito hoje, ali na Avenida Arquimedes Pereira Lima, mas na Fernando Correia. O movimento ainda está um pouquinho lento para o horário, viu? Ou seja, sem muita movimentação, mas daqui a pouquinho muda, hein? Voltamos já já.